Audio Jungle. Saudos irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. É com muita alegria que mais uma vez nos encontro aqui neste canal para estudarmos mais uma vez a lição de Escola Sabatina. Queridos irmãos, sejam bem-vindos, seja você do Brasil, seja você da Europa, seja você da Ásia, seja você de qualquer parte, que Deus te abençoe e que a tua presença aqui conosco hoje possa trazer também palavras de reflexão, que o Espírito Santo trabalhe conosco para termos o desejo de mudança em nossas vidas. Amém, queridos irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos, irmãos, a mais uma lição de Escola Sabatina. Mas antes de abrir as nossas lições da Escola Sabatina, vamos neste momento pedir a direção de Deus para que o mesmo possa nos guiar em toda a verdade. Amém? Venha comigo, ore comigo, irmão. Pai Santo e Eterno que habita nas mansões celestiais, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que nos concede de aqui estarmos para estudar a Tua Palavra. Nos concede, ó Pai, o conhecimento que tantos necessitamos para distinguirmos o certo do errado e fazermos, ó Pai, com que essas histórias possam ser realidades para ser transformadas em nossas vidas no tempo presente. Abençoa, ó Pai, a cada um dos internautas, onde quer que estejam, que o Espírito Santo do Senhor esteja com cada um deles. É o meu pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos irmãos, estamos aptos a mais um estudo, esse estudo de lição de Escola Sabatina, né? Que temos o nosso encontro toda semana com a graça de nosso Deus. A lição de hoje que vamos estudar é a lição 15, para o sábado 10 de abril de 2021, que tem como título Soberba e humilhação de Nabucodonosor. Mais uma vez, queridos irmãos, voltamos aí à história, a lei de Daniel, para que possamos entender que Nabucodonosor, mesmo depois de ter o primeiro sonho, de saber que ele era a cabeça da estátua e que eles seriam reinos, pois reinos cairiam, ainda Deus tem um propósito com esse homem, com esse rei. E Deus ainda queria trabalhar. E hoje, mais uma vez, vamos falar da sua soberba e da sua humilhação que veio a este homem. Para a introdução, vamos ler o que está em Lucas, no capítulo 14, versículo 11, que diz assim: qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, esse é um texto muito importante para nós. Lembramos aí, quando leio esse texto, eu lembro um pouco aí de Jesus. Lembro também de Satanás. Sim, Satanás, lá nos céus, em nenhum momento ele quis ser humilde, mas ele falou no seu coração, como diz Ezequiel, que quando Deus sonda o coração dele, ele dizia que queria ser o quê? Mais alto, maior que Deus, ter o seu trono acima das estrelas de Deus. Por que lembro de Jesus? Porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele não quis por usurpação ser igual a Deus e humilhou-se. É textos que falam um pouco da cobiça e fala da humilhação. E nós devemos saber, irmãos, a que parte de povo, a quem seguiremos? A Cristo Jesus, com humildade, buscando humildade para nossas vidas? Ou buscaremos a cobiça? Queremos ser melhores? É eu e você que escolhe, é nós que decidimos o que queremos, tá bom? Vamos agora, irmão, ao primeiro subtítulo dessa lição, que diz assim: outro sonho profético. A gente já ouviu falar do outro sonho. E agora tem mais um sonho interessante, que vai trazer para nós um grande conhecimento. Querido irmão, seja bem-vindo para este descobrimento, para este aclaramento da palavra do Senhor, que é uma bênção para cada um de nós. A primeira pergunta diz dessa maneira: que explicação deu o rei Nabucodonosor para escrever seu testemunho? O que experimentou? Irmãos, para colaborar conosco nesta pergunta, como eu disse para vocês que nessa semana teríamos mais pessoas ali do Suriname nos ajudando, eu quero convidar aqui o nosso irmão e missionário, o irmão Edson Henrique, que vai colaborar conosco respondendo essa primeira pergunta. Irmão Edson,
Seja bem-vindo ao nosso canal. A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs que participam do estudo da Escola Sabatina. Eu aqui, o irmão Edson Henriques, missionário aqui no campo do Suriname, colaboramos, servimos para o Senhor e é de grande agrado participar no programa da Escola Sabatina com nossos irmãos de fala português. Nesta ocasião, gostaria de compartilhar com vocês a resposta da pergunta número 1. Que explicação deu o rei Nabucodonosor para escrever seu testemunho? O que experimentam? Aqui nós encontramos uma vez mais, Deus dá um novo sonho a Nabucodonosor para advertir-lhe de o grande perigo em que ele se encontrava, de esquecer-se da grandeza de Deus. E por essa razão podemos aqui encontrar nós que ele, para introduzir-se a explicar esse outro sonho que ele teve, ele começa como dando um decreto real e diz: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Nós aqui encontramos como Nabucodonosor engrandece e reconhece que esse Deus dos hebreus, aquele Deus que se manifestou no campo de Dura, com os jovens hebreus, quando colocaram eles na fornalha do fogo, ele reconhece que esse é o verdadeiro Deus grande, poderoso. E justamente quando ele está reconhecendo esse que se encontrava lá no seu palácio, ele disse: eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Agora, nesse momento que ele se sentia próspero, que ele se sentia tranquilo, sossegado em sua casa, em seu palácio, novamente o orgulho se estava fomentando e tomando lugar em seu coração. E agora ele quedou espantado com um novo sonho que Deus deu para ele. E, bom, o sonho vamos a considerar através da lição, e é interessante destacar que aqui ele, Nabucodonosor, a natureza deste sonho é diferente ao primeiro sonho que está no capítulo 2, posto que neste ele lembrava de todos os detalhes do sonho, caso que não era ou não aconteceu com o primeiro sonho. Então, podemos resumir uma vez mais a resposta como Nabucodonosor dá uma explicação para escrever seu testemunho de que Deus é o Rei de Reis, Senhor de Senhores, o Deus de los Hebreus. E agora, em meio desse sossego que ele estava tendo, essa prosperidade, o Senhor fez experimentar outro sonho onde ele fica muito espantado. Muito obrigado, irmão Edson, pela tua participação aqui conosco. Que Deus abençoe o seu trabalho pelo Suriname e que mais e mais pessoas possam ser alcançadas aí com as verdades da palavra de Deus. Que Deus te ilumine mais e mais, tá bom, meu irmão? E aqui, queridos irmãos, vemos aí a primeira resposta, né? Que explicação deu o rei Nabucodonosor para escrever seu testemunho e o que experimentou? Já foi bem respondido aí pelo nosso irmão Edson,
mas quero ler um pouco da nota para vocês, que é importante para nós. A nota diz assim, é uma parte da nota. Não surpreende que o bem-sucedido monarca, tão ambicioso e de espírito tão exaltado, fosse tentado a desviar-se do caminho da humildade, o único que leva à verdadeira grandeza. Em misericórdia, Deus deu ao rei outro sonho, para adverti-lo do perigo em que estava e do engano a que tinha sido levado para a sua ruína. Irmãos, Deus ele quer fazer com que a gente possa entender quais são os seus propósitos. Deu a primeira oportunidade a Nabucodonosor, que ele era o grande e poderoso naquele até então, dizendo que ele era a cabeça da estátua. E agora Deus ele deu o sonho para que ele entendesse que todos os reinos que ali estariam cairiam. Mas Nabucodonosor ainda não tinha quebrantado seu coração. E Deus agora ele dá um outro sonho a ele, para que assim ele possa ter a oportunidade, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, para que ele fosse advertido do perigo em que estava e do engano que tinha levado para a sua ruína. Irmãos, Deus age de misericórdia com os seus, e principalmente daquele que ele quer trabalhar. Queridos irmãos, atentemos a isso, para que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, não possa se escapar entre nossas mãos. Que eu e você possa ter esse desejo de confiar sempre no Senhor e estar atento à sua palavra. Amém, irmãos? Vamos agora, queridos irmãos, à segunda pergunta dessa lição, que diz dessa maneira: quem foram convocados para explicar o sonho? Quem somente podia explicá-lo? Irmãos, para colaborar conosco ainda ali no Suriname, eu quero convidar agora a esposa do nosso irmão Edson, a irmã Elizabeth Cabreira, que é a esposa do irmão que vai colaborar conosco nessa oportunidade também. Irmã Elizabeth, seja bem-vinda. A paz do Senhor seja com todos meus irmãos. Estou muito grata com o Senhor e com meus irmãos por o convite de colaborar aqui com as respostas da Escola Sabatina. Meu nome é Elizabeth Cabreira e eu vou ajudar com a segunda pergunta da lição da Escola Sabatina. A pergunta que nos fazem é: quem foram convocados para explicar o sono? E quem somente podia explicá-lo? Como nós acabamos de escutar na pergunta número 1, Nabucodonosor tem um segundo sono. Deus envia para ele um segundo sono e a oportunidade uma vez mais para que ele reconozca, não, a grandeza e o poder de Deus em sua vida e em todas as coisas que ele tem. Mas este sonho ele lembra perfeitamente, mas ele não compreende. E então ele convoca, faz um decreto e convoca a todos os magos, adivinos, astrólogos para que venham à sua presença, escutem o sono e deem para ele a interpretação e poder ele ficar tranquilo. Mas nesta oportunidade, ainda que Nabucodonosor lembra do sono e conta para eles tampouco têm a capacidade de dar a interpretação para Faraó. Eles ficam mais humilhados, não? Porque a primeira vez, se lembramos, Nabucodonosor não falava para eles o sono e eles falaram que era impossível para eles dar uma explicação, uma interpretação daquilo que eles não escutavam. Mas agora estavam escutando cada detalhe do sono e tampouco conseguiam eles falar a interpretação do mesmo. Vemos que só Deus é o que pode falar para nós a interpretação dos sonhos, o significado de Deus mesmos em nossa vida. E este era o caso que Nabucodonosor estava experimentando. Ni seus magos, ni seus astrólogos, ni seus adivinos, os homens de ciência, de sabedoria de seu reino podiam ajudar a ele em este problema. Hasta que, dentro deste grupo de pessoas, entra Daniel. E ele reconhece que, lembra, não, que Daniel havia falado o primeiro sono, a interpretação do sono, e ele lembra que Daniel tem o poder de Deus Altíssimo e que ele sim vai falar para ele a interpretação. E assim aconteceu. Quem somente podia explicar-lo? Deus.
Deus através de sua filha, Daniel, de aquele homem fiel, obediente e consagrado ao serviço de Deus. Então vemos que nós também podemos ser utilizados por Deus em todo momento. Só nós precisamos estar perto de Deus, asidos de sua mão e ser obedientes a tudo que Deus faz, tudo que Deus manda para nós. E nós vamos, como Daniel, também a honrar e glorificar seu nome em cada momento onde nós precisamos também falar aquelas coisas que Deus envia para nós. Obrigada por o convite e por a oportunidade. Deus abençoe. Muito obrigado, irmã Elizabeth. Que o Espírito Santo do Senhor esteja contigo também. Que mais e mais possamos crescer em conhecimento nesse ministério, que não é só do seu marido, é seu também. Possa estar levando aí a mensagem do Senhor. Que Deus te abençoe, minha irmã. E até as próximas oportunidades. E aqui, meus queridos irmãos, a gente vê, né? Quem foram convocados para explicar o sonho que Nabucodonosor teve nesta oportunidade. E mais uma vez é chamado todos os sábios de Babilônia para tentar aí responder o sonho. A diferença desse sonho, bem explicado aí pela irmã, é que nos outros sonhos o rei tinha esquecido, mas nesse ele tinha total lucidez. E agora ele chama todos os sábios de Babilônia para responder. Mas adiantou alguma coisa? Olha o que diz a nota aqui, ó. Uma vez mais nessa nação idólatra, devia ser dado testemunho do fato de que unicamente aqueles que amam e temem a Deus podem compreender os mistérios do céu. E esses homens compreendiam os mistérios do céu? De maneira nenhuma. E aqui diz, quem somente podia explicá-lo? Aí mais uma vez é chamado quem? Daniel, Belsazar, nome babilônico dado a ele, para que pudesse aí interpretar dar a interpretação desse sonho. Que interessante. Quando ninguém sabia do sonho, o rei não lembrava, eles deram uma desculpa. E agora que tinha aí o sonho, também não puderam responder. Que coisa. Irmãos, para compreender os mistérios de Deus, devemos estar aí em unidade com o Senhor. Que Deus nos abençoe para que eu e você possa crescer desse jeito, buscando mais intimidade para entender o que é espiritual. Amém, irmãos? Vamos aí ao segundo subtítulo dessa lição, que diz assim: uma explicação pessoal. Terceira pergunta: o que revelou o Senhor ao rei no segundo sonho? Que impressão causou em Daniel o sonho que lhe relatou Nabucodonosor? Irmãos, para responder essa pergunta agora, não só a pergunta 3, mas também a pergunta 4, eu quero convidar mais um casal. E agora eu convido para que os dois estejam juntos e colaborem conosco. Quero convidar aí o pastor Adalício e a irmã Selma para colaborar conosco nessa oportunidade. Irmãos, é com vocês. Paz em Cristo a todos os nossos queridos irmãos que nos acompanham nessas perguntas desta maravilhosa lição de escola sabatina. E para a gente é uma alegria estar de volta para poder meditar em duas perguntas desta lição de hoje, que fala sobre uma profecia, algo que realmente é de grande interesse para nós podermos aprender com o passado. Não é isso, irmã Selma? Exatamente. Paz e graça a todos os irmãos. E é um privilégio participar com vocês desta lição, de mais uma lição da Escola Sabatina. E a terceira pergunta nos diz: o que revelou o Senhor ao rei no segundo sonho? Então, vemos que Deus, ele já tinha falado com Nabucodonosor tempos anteriores. E justamente aqui, Deus falou diretamente através de um sonho. Desta feita, agora o rei, ele teve a lembrança. Ele lembrava dos detalhes do sonho. E aí o que ele fez? Ele chamou todos os seus servos e chamou a todos eles, para fazer a interpretação. E, contrário ao que havia acontecido no período anterior,
Agora ele lembrava, e ele então contou o sonho em detalhes. Para surpresa dele, os magos não souberam interpretar. Mais uma vez. E aí foi uma grande decepção, foi uma grande derrota, né? O rei estava realmente decepcionado. E aqui, nesta pergunta, o rei passa a relatar esse sonho. Ele mesmo passa a relatar esse sonho. E o sonho, ele é conhecido de todos nós, que ele sonhou com uma grande árvore. Essa árvore estava no meio da terra, ela alcançava aos céus. Era uma árvore que mantinha uma sombra muito grande e trazia muitos benefícios para todos os seres viventes. É notável nós notarmos o seguinte, que este reinado de Nabucodonosor, ele é símbolo desta árvore. Por que é símbolo desta árvore? Porque Babilônia, ela estava situada no centro do mundo e era conhecida como a grande nação, um grande poderio, um grande reinado. E justamente ali ela fazia essa sombra com as suas folhas viçosas e beneficiava a muitas pessoas. E que outro ser, que outra coisa poderia representar a não ser a Nabucodonosor? Ele regia o seu reinado de tal maneira que era um reinado de proteção. Não somente isso, mas de prosperidade, né? E ele trazia benefício a muitas pessoas, porque era muito rico, era muito poderoso, estava em suas mãos trazer todo aquele benefício. Inclusive o próprio Daniel, né? Daniel era um beneficiado e os seus companheiros da riqueza deste rei. Que impressão causou em Daniel o sonho, relatou Nabucodonosor? Então, aqui vemos que para Daniel não foi fácil. Por quê? Porque, como eu disse, Daniel era um dos beneficiados deste reino. Daniel era o servo de Deus, falava a verdade. E agora ele estava diante deste sonho, deste rei, e quando ele chega, Daniel ficou assustado. Ou seja, o rei percebeu isso. E interessante que diz assim, e falou, pois, o rei dizendo, Beltesazar, não te espante com o sonho e nem com a interpretação. Então, Daniel, ele estava realmente assustado. A maneira como o rei relatou o sonho, Daniel se assustou, porque Daniel sabia o significado. Daniel sabia claramente o significado do sonho e ele sabia que se referia a este rei, com toda a sua pompa, com todo o seu poderio. Essa enorme árvore, ela seria cortada. E aí, para Daniel, não foi fácil essa situação, né? No entanto, ele revelou. E como diz aqui, o profeta compreendeu que sobre ele tinha Deus colocado esse dever de advertir, de revelar, de ajuizar, de falar ao rei o que estava acontecendo. Ou seja, na verdade, Daniel estava para falar ferindo o orgulho e a arrogância do rei. E não era fácil isso para Daniel. No entanto, aqui diz que Daniel fez isso, fez a interpretação e fez com que toda a verdade fosse dita. Mas interessante é que Daniel, ele não escondeu. Ele disse a verdade. Não importando quem seria, ele disse a verdade. E talvez é isso que nos falte. Porque para uma pessoa amiga, para uma pessoa assim muito
da gente, a gente às vezes não diz toda a verdade. E nós precisamos dizer a verdade. Não importa quem seja, ela tem que ser dita. Não é? Então, irmã Selma, nós temos agora a quarta pergunta, que fala como explicou Daniel o significado do sonho. Então, Daniel, o Nabucodonosor, ele deu um relato minucioso, né, de tudo que ele tinha visto, de tudo que ele havia sonhado. E ao dar esse relato, ele mesmo pronunciou a sua sentença, não é? Porque dentro desse sonho estava todo o futuro, tudo que iria acontecer com ele. E como já foi dito aqui, né, que Daniel, ele sentou-se atônito, de que por quase 1 hora ele ficou sem saber o que falar, porque ele sabia o significado desse sonho. Não era dificuldade de interpretação, né? Ele não sabia, não é que ele não sabia interpretar, ele sabia tudo, mas esta dificuldade justamente é porque ser um assunto tão delicado, né, de falar para o rei tudo aquilo que havia ocorrido. Então Daniel, ele agora busca uma linguagem, né, fácil, mas também categórica, delicada, tudo que precisava falar e falou, mas com jeito, com o rei. E aí ele passa a dar essa interpretação, né, que ele diz: esta é a interpretação, ó rei, este é o decreto do Altíssimo, não era dele mesmo que ele iria falar, mas do Altíssimo. E aí ele passa a dizer: serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e farão comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Então, foi muito, muito duro. Imagina como ficou Nabucodonosor naquele momento, de ouvir essas palavras, que ele agora iria pastar com os animais lá no campo, né? Deve ter ficado, porque era um homem arrogante, um homem orgulhoso. Diz que a princípio, Nabucodonosor até era uma pessoa melhor, mas depois, com o ciúme, passaria o seu reino a outros, este homem começou a ficar arrogante e ele achava que tudo dependia dele, né? Por ser a representação de ouro, desse poderio, era dele. Então não reconhecia o Deus do céu como dá todas as coisas, não é? E Daniel, ele tinha um respeito muito grande pelo rei, e o rei também tinha um respeito muito grande por Daniel, né? No entanto, aqui diz: que urgente conselho Daniel deu para o rei. Todos os castigos, de acordo aqui a notinha, que foram dados a Nabucodonosor eram condicionais, né? E, havendo interpretado fielmente o sonho, Daniel apelou ao orgulhoso monarca para que se arrependesse e voltasse para Deus. Então ele dá um conselho: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então, era condicional. Se Daniel ele deu esse conselho, se Nabucodonosor ele ouvisse este conselho, né, de repente teria volta, porque ele falou assim: aceita o meu conselho e põe fim. São essas coisas que está fazendo que não é do agrado do Senhor, para que ele reconhecesse o único Deus verdadeiro, que domina sobre o céu e sobre a terra. Então este era o conselho de Daniel para este homem, neste momento tão crítico de sua vida. E hoje, né, esta mesma oportunidade o Senhor nos dá, né? Nos dá hoje esse momento de arrependimento, essa oportunidade. Nos é dado este mesmo conselho que Daniel deu a Nabucodonosor, o Senhor nos dá hoje, né? Porque naquele dia diz que não ficará nem raiz nem ramo, será cortado tudo. De igual maneira, os ímpios, aqueles que não aceitarem este conselho, que não aceitarem a mensagem do nosso Senhor Jesus, não é? Muito bem. Então que Deus nos ajude para que possamos aprender que o orgulho só leva as pessoas para o inferno.
a humilhação, né, a comunhão com Deus, nos leva para mais perto de Jesus. Que Ele nos abençoe e te abençoe em Jesus. Muito obrigado, pastora Delício. Muito obrigado, irmã Selma, por estarem aqui conosco. Agora juntos, né? Estavam separados quando aparecia aqui no canal, mas dessa vez foram os dois juntos. Que bom. Ficamos felizes aí pela participação de vocês e que tenham o desejo sempre de estar colaborando conosco. Ficamos muito felizes. Que Deus os abençoe aí em Portugal. E aqui, meus irmãos, a gente viu aí a explicação sobre esse sonho que foi revelado. Que sonho foi esse? O pastor Adalício já deixou bem claro, né? E viu uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. E aí fala mais, essa árvore se fazia forte de maneira que sua altura chegava até o céu. E era vista até os confins da terra. E aí sucessivamente. O pastor Adalício deixou bem claro para nós sobre este assunto. E quem representava isso? O que impressão causou em Daniel o sonho que ele relatou Nabucodonosor? Daniel, como é que ficou quando viu desse sonho? Na hora que eu já imagino, né? Daniel ouvindo esse sonho e já sabendo a interpretação, sabendo de todas as coisas, como ele ficou impactado nesse momento. E que resposta ele daria? Como seria a sua resposta para o rei, o soberano de todas as nações, aqui até então, como dizia ele, Nabucodonosor? Complicado essa situação, mas estava ali diante do homem para que pudesse representar aí o poder de Deus, como Deus é maravilhoso e usa os seus para representar os seus sonhos. Aqui diz um pouco na nota, né, da terceira pergunta assim: sofreram os magos uma humilhação até maior que a narrada no segundo capítulo. Naquela oportunidade gabaram-se de que tão somente conhecesse o sonho poderiam revelar sua interpretação, né? Nessa ocasião, Nabucodonosor recordava distintamente o sonho e o relatou. Mas seus magos tornaram a fracassar ignominiosamente. Que terrível. Gente, o poder de Deus, ele é claro. Mas para aqueles que são claros na defesa e na vontade de nosso Deus. Que eu e você pense nisso todas as oportunidades. Temos isso para pensar. E a irmã Selma respondeu a quarta pergunta, né? Como explicou Daniel o significado do sonho? Como disse a irmã Selma, o Daniel ele foi bastante cauteloso na hora de responder, né? E que urgente conselho deu ao rei? Agora o sábio aí, o sábio dos sábios que ali estava, ele dá conselho ao rei nesse momento. Seria o braço direito do rei que dava conselhos e Daniel estava aí para isso. E olha o que diz a notinha interessante, já respondi da irmã, mas é bom a gente deixar mais e mais elucidado esse assunto para nós. Os castigos com que lhe ameaçaram eram condicionais, a irmã deixou bem claro isso. Tinha que ensinar ao rei que o senhorio é nos céus, mas a palavra céu significa aqui Deus, o governante dos céus. Daniel aproveitou a ocasião para dar ao rei alguns conselhos com respeito ao juízo que lhe ameaçava. E aqui diz, havendo interpretado fielmente o sonho, Daniel apelou ao orgulhoso monarca para que se arrependesse e voltasse para Deus, para que pelo reto proceder ele pudesse desviar a calamitosa ameaça. Irmãos, Deus é misericordioso. E vem dando oportunidades a todas as pessoas. Vem dando oportunidade para você, querido irmão, que ainda não aceitou fazer a sua vontade, que sabe dos caminhos de Deus como Deus nos deixou para fazer e ainda não tomou essa decisão. Querido irmão, olhemos para esse sonho, olhemos para esses textos e vemos ter o desejo de mudar o quanto antes o quão errado estamos. Devemos ser transformados. Devemos ser santos, buscar a santidade todos os dias. E Deus quer isso de mim e de você. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Agora, irmãos, vamos ao terceiro subtítulo dessa lição, que diz assim: uma advertência esquecida. Olha que situação. Quinta pergunta. Atendeu o monarca o conselho? Pouco depois, que exclamou com orgulho?
Para nos ajudar com essa resposta, eu quero convidar a nossa irmã Vânia, ali do Rio de Janeiro, para nos ajudar. Irmã Vânia, é contigo. A paz do Senhor Jesus para com todos os meus queridos irmãos. Quero aproveitar a chance de agradecer, essa oportunidade que a mim foi concedida para estar compartilhando com vocês uma das perguntas da lição de hoje. A quinta pergunta vem falando sobre que o monarca Nabucodonosor, ele havia recebido uma advertência da parte de Daniel. Ele havia recebido um conselho, de Daniel. Mas Nabucodonosor, ele não atendeu esse conselho. Ele desprezou as palavras do profeta. E ele seguiu adiante com a sua vida. E a Bíblia diz que 1 ano depois, ao fim de 12 meses, quando ele passeava no palácio real de Babilônia, admirando todo aquele reino maravilhoso, e ele diz que falou assim essas palavras: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Poxa, que palavras, fortes que Nabucodonosor naquele instante declarou. Ele se achou o soberano naquele momento. Ele tomou sobre si a soberania de um monarca. Que reino maravilhoso, que reino lindo, que eu edifiquei com as minhas próprias mãos. Então, o monarca Nabucodonosor não atendeu o conselho e 1 ano depois ele pôde exclamar palavras de orgulho, de amor próprio, E isso para ele e para nenhum de nós nunca dá em bom resultado. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, irmãos, a refletir bastante no comportamento de Nabucodonosor, para que venhamos sempre pôr a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Vânia, pelo teu aporte mais uma vez aqui conosco. Que o Espírito Santo de Deus possa estar te abençoando, você e toda a tua família aí no Rio de Janeiro. E que mais e mais possamos nos apegar na vontade do Senhor. E não fazer como Nabucodonosor. Que Deus nos abençoe para que possamos ser firmes. Com o conhecimento que temos hoje, possamos usar da melhor maneira possível para agir nos caminhos de Deus. Amém? Aqui, meus irmãos, a gente vê que o monarca ele não atendeu ao conselho. E pouco tempo depois, como foi que ele exclamou isso? Estava ali, ao fim dos 12 meses, quando passava no Palácio Real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei? Para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Nabucodonosor estava aí nesse momento, mais uma vez se exaltando. Mas tinha sido advertido que não poderia estar fazendo isso. O próprio Daniel o advertiu, mas ele ouviu de maneira nenhuma. E isso teria consequências. E quais consequências teria isso na sua vida? Vamos ver no quarto subtítulo dessa lição e da sexta pergunta. Vamos lá. O quarto subtítulo diz assim: uma lição para todos os tempos. Sexta pergunta: o que aconteceu, inclusive, antes que o rei finalizasse de expressar sua jactância, sua arrogância? Com que exatidão se cumpriram as palavras proféticas? Para nos ajudar aqui com essa resposta, eu quero convidar aí o nosso irmão Nailton, ali da Bahia, lá de Capela Valença, que vai nos ajudar nessa oportunidade. Irmão Nailton, elucide para nós, traga esse conhecimento para todos. Queridos irmãos e amigos, que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Nessa oportunidade, estou muito feliz de mais uma vez poder estar colaborando com mais uma pergunta da nossa lição de Escola Sabatina. Essa oportunidade é a pergunta de número 6, que diz o seguinte: o que aconteceu
inclusive antes que o rei finalizasse de expressar sua jactância, a sua arrogância ali, seu momento, ele estava ali se gloriando, né? Diz aqui em Daniel 4 que diz: ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu dizendo: a ti se diz, Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem o quer. Então nós vemos aqui que naquele momento que ele estava ali em sua arrogância ali, né, se gloriando, que mesmo depois do conselho que foi dado ali pelo profeta Daniel, né, pela revelação daquele sonho, ele ainda estava ali em sua jactância, né, expressando uma jactância ali, e diz que veio essa voz do céu, né, revelando para ele todas as coisas ali que iria acontecer para ele, o destino dele. E a segunda parte da pergunta diz assim: com que exatidão se cumpriram as palavras proféticas? Diz na continuação do texto que na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E diz que, como falava a sentença que foi dada na voz, disse que ele foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Então, nós vemos aqui que foi algo imediato. Diz que essa voz veio e imediatamente diz que também aconteceu isto. Diz aqui no texto aqui do livro Uriah Smith, fala o seguinte: com o toque do seu dedo, Deus lhe arrebatou a capacidade de apreciá-la e desfrutá-la. Abandonou as moradas dos homens e procurou refúgio e companhia entre as bestas do campo. Então nós sabemos que Deus é o provedor de tudo. Deus nos concede tudo, inclusive a consciência. Deus nos concede todas as coisas. Então, no momento em que Deus quiser tirar de alguém a consciência, a pessoa fica totalmente perdida. E foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Deus tirou a sua consciência, né, o seu discernimento, seu entendimento ali, e foi abaixo todo o seu poderio ali. Então que nós possamos estar sendo fiéis ao Senhor, né? Nós possamos estar atendendo aos conselhos dados pelo Senhor, para que nós possamos ser sábios, ser inteligentes, ter boa saúde mental e assim também uma boa saúde espiritual. Muito obrigado, irmão Nailton, mais uma vez pela tua colaboração aqui conosco. Que o Espírito Santo de Deus também esteja contigo, te iluminando mais e mais para estar sempre fazendo a vontade de nosso Pai que está nos céus. Amém? Um abraço aí a todos os irmãos aí de Valença, principalmente, todos os nossos irmãos da Bahia, como você representando nesse momento. Que Deus te abençoe. E aqui, meus irmãos, a gente vê como Deus ele é fiel. Nabucodonosor ele teve a oportunidade de se arrepender e tirar sua arrogância. Mas nesse momento aqui estava ele se dando glória do que ele tinha feito. E antes de fechar a boca, algo aconteceu. Diz assim: na mesma hora, olha só, passou de ti o teu reino. Não, assim diz: ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. Olha só, irmãos. Ainda ele estava falando e veio a voz do céu. Passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Irmãos, Nabucodonosor ele teve várias oportunidades. Aproveitou ele essas oportunidades ou postergou para depois cair? Irmão, querido irmão, hoje também temos a oportunidade. Os sinais da volta de Cristo,
estão cada vez mais escancarados à nossa frente. Será que estamos fazendo a mesma coisa que fez Nabucodonosor? Deixou passar a oportunidade até ser cobrado? Há quanto tempo estamos ouvindo falar dos sinais do fim? E o que eu e você está fazendo? Como você está se preparando? Você acha que vai estar pronto de uma hora para outra quando sair o decreto dominical? Será que o povo de Deus estará pronto para isso? Ou vai ficar esperando para quando sair o decreto vir se preparar? O tempo de preparação, querido irmão, é hoje. E como é que tu está diante da balança do Senhor? Que eu e você, meu irmão, não venha cometer esse erro que cometeu Nabucodonosor. Tantas oportunidades, mas quantas oportunidades perdidas. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que eu e você possamos estar nos preparando, possamos estar aí guardando as nossas economias, para que assim, quando for possível, sairmos o quanto antes das grandes cidades e viver na simplicidade do campo, educando nossos filhos e vivendo da melhor maneira possível até aquela grande perseguição a qual terá no mundo, a qual nunca houve contra os fiéis servos de Deus. Que eu e você não vacilem, mas busquemos aí servir verdadeiramente a Deus. Amém? Vamos agora, irmãos, à última pergunta dessa lição, que diz assim: quando poderia o Senhor ajudar de novo ao rei? O que reconheceu Nabucodonosor depois de sua humilhação? Irmãos, para nos ajudar aí com essa resposta, eu quero convidar aí uma jovem agora, a jovem Samile, de São Paulo, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmã Samile, é contigo. Obrigada, irmão Wilton, pela oportunidade de estar participando em mais uma lição. E assim podemos estudarmos juntos. Como foi dito na sexta pergunta, o rei precisava reconhecer o Altíssimo, que ele domina sobre o reino dos homens. E assim foi feito. Depois de ser taxado de louco, depois de passar 7 anos de humilhação, e isso é um espanto para todos, né? Porque ver o maior rei daquele tempo naquele estado era um pouco assustador, era espantoso. Então, depois de passar por toda a situação de humilhação, ele reconheceu Deus, como diz aqui em Daniel. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, somente depois dele reconhecer Deus, o Senhor pôde ajudar novamente ao rei. E o que reconheceu Nabucodonosor depois de sua humilhação? Como diz aqui em Daniel também, no finalzinho: pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Ele reconheceu, depois daquela humilhação, que ali estava a mão de Deus, que toda aquela humilhação tinha um propósito, que era o propósito de mostrar o poder divino. O rei estava com o seu coração exaltado, estava se exaltando e estava cheio de ego. Então, ele precisava passar por aquilo, e depois de todo aquele tempo, demorou 7 anos para ele reconhecer que ali estava a mão de Deus. E também ali foi cumprido o propósito de Deus, que não só ajudava ao rei também a reconhecer que na humilhação ele foi exaltado, porque ali ele reconheceu que Deus era o soberano. Ele também, depois de fazer aquela proclamação pública e de reconhecer o Altíssimo, o povo também acabou reconhecendo a misericórdia, a bondade e a autoridade de Deus. Então ali foi cumprido o propósito de Deus naquela situação. Que possamos reconhecer que Deus é o Altíssimo e que possamos ter cuidado ao não nos exaltar, para que não possamos passar por tudo isso, mas sim sempre exaltar o nome do Senhor em tudo que nós fazemos. É esse meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Samile, pela tua presença aqui mais uma vez. Que o Espírito Santo do Senhor também esteja contigo, te guiando nos melhores caminhos, e que você também possa estar fazendo as melhores decisões, escolhendo, né, o que Deus tem preparado para ti. Que Deus te abençoe, minha irmã. E aqui, meus irmãos, Deus ainda misericordioso como sempre, deu mais uma oportunidade para que Nabucodonosor deixasse de pastar como os bois,
deixasse de viver como um animal no campo. Mas quando isso iria acontecer, diz aqui: e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Nabucodonosor, ele tinha que reconhecer isso, para que ele saísse daquela situação que estava. Mas só reconheceu isso depois de 7 anos. O tempo foi profetizado que ele passaria, e quando passasse esse tempo, ele ia reconhecer que era o verdadeiro Deus. O que reconheceu Nabucodonosor depois dessa sua humilhação? Reconheceu que Deus é Deus, irmãos. Que nós não podemos estar aí querendo se gloriar pelas coisas que estamos fazendo, mas que nós possamos ser humildes, reconhecendo ao verdadeiro Deus, que é dono de todo o ouro e toda a prata, e que nós somos apenas servos, que devemos tomar decisões acertadas o quanto antes para fazer a sua vontade. Meus irmãos, durante 7 anos, como diz a notinha, Nabucodonosor foi um espanto para todos os seus súditos. Por 7 anos foi humilhado perante todo mundo. Então sua razão foi restaurada. E levantando os olhos em humildade ao Deus do céu, ele reconheceu a mão divina no seu castigo. Irmãos, o que é que estamos esperando? Deus, ele está agindo de misericórdia para nós. Mas até quando, meus irmãos, queridos irmãos, estaremos postergando aí a vontade do Senhor? Que isso não demore muito. Que eu e você possa ter o desejo de ser transformados. Que eu e você possa ter o desejo de tomar decisões acertadas para os caminhos do Senhor. Que eu e você pense nisso, para que possamos ter uma vida com a nossa família, seguindo juntamente para a glória do Pai. Que Deus nos abençoe para isso. Meus irmãos, te convido mais uma vez a fazermos uma oração. Pai Santo e Eterno, obrigado, meu Deus, por todas as maravilhas, por todas as bênçãos, por todas as oportunidades. Tem agido de misericórdia para cada um de teus filhos. Abençoa-nos, Pai, para que possamos entender a tua misericórdia e venhamos agir da melhor maneira possível. Abençoa, Senhor, a cada um dos irmãos que ouviram essa lição, a cada um dos irmãos que participaram e cada um dos irmãos que vão compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que essa mensagem possa ser aí um alento e um desejo para que possa ter de mudança a cada um de teus filhos. Nos abençoa para que possamos ser mudados. É o que eu te peço, meu Deus. Não que seja merecedor, mas que eu creio em Cristo Jesus, que vive e vai reinar para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.